Hoje é dia de falar de Ogum, o grande orixá da guerra, senhor do ferro, da metalurgia, o grande orixá que nos conduz por essa estrada, por essa caminhada, para que a gente possa alcançar o grande objetivo de mudar todas as coisas que estão ruins. Ogum é aquele que vai pela estrada do avanço, que nos conduz para o progresso. Ogum é o orixá que toma a frente, que vai na frente, o cabeça dos orixás. Então hoje é dia de falar de Ogum. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que Ogum, pelo dia de hoje, abençoe a todos e a todas. Que Ogum, o Senhor da Guerra, possa nos conduzir por essa estrada, caminhando sempre na direção da vitória. E eu quero começar falando do tema, né? Ogum, a guerra e a ética Nagô. E por que eu pontuei essa questão da ética, né? Alguns dizem que o candomblé é uma religião aética, ou seja, que a gente não tem uma ética. E eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos uma ética, mas que é uma ética que foi forjada, já que a gente está falando de Ogum, a palavra é muito oportuna, uma ética que foi forjada dentro de uma outra lógica. Então a gente precisa compreender como se dá essa lógica, para que aí sim a gente possa entender o que é essa ética Nagô, o que eu estou chamando de ética Nagô. Afinal de contas, a gente sabe que orixá não é santo, então a gente não pode esperar que exista nos cultos de matriz africana uma moral restritiva. E por falar em moral restritiva, eu quero começar recomendando alguns livros. E para construir toda a minha argumentação, eu usei esse livro aqui, que se chama Inflexões Éticas, é do Tiago Teixeira, filho de Ogum, né? Então, embora não seja um livro que tenha a ver com as questões de candomblé, ele está diretamente relacionado às questões que a gente vai abordar hoje, porque é um livro que trata de ética, sobretudo dessa ética não normativa, digamos assim, né? De uma ética que faz questão de desconstruir essa moral restritiva. E eu acho que nesse sentido o Tiago é muito feliz, né, porque ele caminha na construção de uma ciência, né, de uma epistemologia decolonial, e acho que é uma grande referência para quem quer conhecer o que é, como se dá um estudo decolonial. Eu acho que começar por aqui é o primeiro caminho, né? É um livro de bolso, né? Como todos os livros que são práticos, ele vai direto ao assunto e, sem rodeios, trata dessa questão da gente desconstruir essa moral restritiva que fala do sujeito, né, do sujeito bom, do que é bom para quem. E eu acho que a partir daí a gente constrói uma ética que está pautada justamente na ausência dessa noção do que é bom, né? Do que é bom, porque o que é bom para mim pode não ser bom para todo mundo. Sobretudo quando a gente vai falar de Ogum, né? E eu acho que a ética Nagô, ela se sintetiza de certa forma em Ogum. Então eu vou mais uma vez recomendar o livro do Tiago Teixeira, Inflexões Éticas, para a gente entender como se dá um estudo decolonial e como é possível, né, você produzir ciência, mesmo você sendo um religioso como eu, né, como o Tiago e como tantos outros que estão aqui produzindo trabalhos de qualidade. Ele é um professor da PUC de Minas, doutorando lá na PUC, e fez esse livro que é uma grande referência de um estudo decolonial. E aí eu quero também recomendar outros livros. Eu vou falar do livro do professor Reginaldo Prandi. Embora eu não o tenha aqui, o professor Reginaldo Prandi escreveu um livro sobre Ogum naquela coleção da Palas, né, que ele está dando continuidade. Então o livro se chama Ogum, Caçador, Agricultor, Ferreiro, Trabalhador e Rei. Então acho que ele foi muito feliz, né, nesse título, porque abarca tudo que Ogum é, né, e numa sequência muito interessante, né? Porque ele fala do caçador, depois ele fala do agricultor, do ferreiro e do trabalhador, né? E eu acho que quando ele pontua as coisas nessa sequência, caçador, agricultor, ferreiro, trabalhador e rei, né? Tudo que Ogum foi, né? E numa sequência que também coloca, de certa maneira, a forma como Ogum foi pontual para construir a história da humanidade, né? Então Ogum, que é um orixá mais antigo do que a chuva, é o que dizem os oriki,
Então Ogum é um orixá muito velho, muito antigo, né? Tão antigo quanto Nanã, tão antigo quanto Obatalá, né? Teria sido um dos companheiros, um dos Irumalé que permaneceram. Então é um orixá muito velho, muito antigo, muito embora, né, a gente tenha em Ogum um arquétipo jovial, né? Sempre que a gente imagina Ogum, a gente imagina um guerreiro não muito idoso, né? Um cara que ainda não passou dos 40 anos, né? Embora alguns passam dos 40 anos e continuam com uma carinha de 35, mas de qualquer maneira, Ogum é um orixá que está ligado à guerra, portanto tem um caráter dinâmico, né? E precisa desse arquétipo de homem forte, guerreiro, enfim, né? E obviamente que isso não combina com uma pessoa idosa. A gente imagina que um rei mais idoso já está lá no seu palácio tranquilo, já venceu todas as guerras e aí tem os seus generais para mandar para a guerra no lugar dele. Bom, Ogum é um orixá antigo, né? E quando eu digo que Ogum traça, de certa maneira, a ética Nagô, né, eu estou me referindo a todas as histórias e como Ogum está presente e como ele se apresenta em suas histórias e como o caráter de Ogum se apresenta em suas histórias. E esse caráter também é, de certa forma, a síntese de um povo, de uma civilização. E como essa civilização se pauta muito nessa figura de Ogum, que é dos deuses mais importantes da cultura iorubá e dos mais antigos também, a gente pode imaginar que, sendo um orixá conquistador, sendo um orixá da expansão, ele dá, de certa maneira, a diretriz, né, para que a humanidade siga caminhando. Então, por isso que eu acho que falar de Ogum e falar da ética Nagô é algo que de certa maneira, coaduna, né? Eu quero recomendar outros livros. Esse aqui, né, Conhecendo os Orixás de Exu a Oxalá. Então você tem todos os orixás, inclusive Ogum. Mas eu quero falar desse livro porque eu sei que a Valdete, sem querer dar spoiler, mas já dando, a Valdete tem já o livro sobre Ogum pronto, né? Valdete Tristão é uma doutora em educação, trabalhou muitos anos com educação de crianças, escreveu esse livro que é uma preciosidade, já pode-se dizer que é um best-seller, um livro que vai ser traduzido para o inglês. É uma filha querida, né? E uma grande amiga desde muito tempo. Então ela, que tem uma ligação muito especial com Ogum, né, já nos promete um livro, né, para crianças e para todos, para crianças de todas as idades, um livro sobre Ogum. Né? O Candomblé da Bahia, do mestre Roger Bastide, né, que eu acho que é sempre bom para a gente saber como tudo se formou e como as coisas caminharam, né, de lá para cá. História de um Terreiro Nagô, do mestre Didi, que é um livro para a gente conhecer um pouco da organização de um terreiro, sobretudo do Opoafonjá, que é o terreiro do qual o mestre Didi faz parte. Né? E eu acho que é sempre bom a gente ter uma noção da língua iorubá, né, que é aquela que dá, de certa maneira, as palavras são dinâmicas, né, e elas expressam, de certa maneira, também uma civilização. Então eu acho que é sempre bom a gente saber o que significam as palavras. Então, esse pequeno dicionário de Iorubá, né, que é do Eduardo Napoleão, que na verdade ele chama de vocabulário, mas eu acho que é um mini dicionário que é muito prático e nos dá uma noção de várias palavras que podem nos ajudar a entender um pouco como a própria civilização iorubá se organiza. Né? Eu quero começar lendo um oriki que está registrado no livro do Pierre Verger, para a gente falar um pouco dessa ética que eu acho que Ogum representa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, orixá não é santo. Orixá não é santo, isso é uma coisa que a gente tem que deixar, sair dessa moral restritiva, sair desses tempos de cristandade, embora hoje seja domingo de Páscoa. A Páscoa é uma festa católica, não tem nada a ver com a gente que é de candomblé, né? Nós não somos cristãos, a nossa civilização de incorporar valores da cultura cristã, eles foram assimilados por nós por força do sincretismo que nos foi imposto. Antes de tudo, nos foi imposto como uma condição, inclusive, de sobrevivência. A gente não pode perder de vista que o negro, ao chegar na condição de escravizado, recebia um batismo compulsório, um nome cristão, e era obrigado a assimilar a religião cristã. Então, nós não somos cristãos, portanto, a nossa ética está longe, né, de reverberar os valores que fazem parte da tradição cristã. Então, primeira coisa, orixá não é santo, muito menos Ogum. Né? Ogum é um general. Olori Ogum, a palavra Ogum, né, vocês sabem que o Urubá é uma língua tonal,
Então, a grafia, embora conhecida com o nome do orixá, né, mas Ogum quer dizer guerra, né, guerra, e Olori Ogum é o general, o senhor da guerra. Então, é muito importante a gente pontuar que Ogum é um guerreiro, E quem vai para a guerra, vocês sabem, vai para matar e vai para morrer. Então, é muito importante que a gente saiba que nessa conquista que Ogum representa, porque Ogum é o orixá da expansão, da conquista, o grande desbravador, aquele que abre um caminho onde não existe nada. A picada no meio da mata, ela pertence a Ogum, né? Às vezes a gente pensa que a gente só pode cultuar Ogum nas estradas, nas grandes estradas. Claro que Ogum, como orixá ligado ao progresso e à tecnologia, ele está nas grandes estradas, ele está onde tem asfalto, ele está onde tem linha férrea, ele está nesses caminhos todos. Mas a picada no meio da mata, aquele caminho que se abre no meio da mata, para que a gente possa passar, aquilo pertence a Ogum também. Talvez seja o primeiro caminho, né, que a humanidade traçou, foram essas trilhas, essas picadas no meio da mata. Então Ogum também, como senhor de todos os caminhos, né, por isso muito ligado a Exu também, né, ele também pode ser cultuado nessas picadas no meio da mata. Não precisa você ir para uma grande estrada, não precisa você ir para a linha do trem para cultuar Ogum, né? Ogum está em qualquer caminho, está em todos os caminhos. Mas claro, como um orixá ligado à metalurgia, né, se a gente vai para a linha do trem, você tem uma série de significações que remetem a Ogum. Mas eu quero começar lendo e discutindo com vocês o Oriki, né, que fala de Ogum. E ele começa assim: Ogum que, tendo água em casa, lava-se com sangue. Os prazeres de Ogum são os combates e as lutas. Então, é muito importante a gente frisar essa natureza guerreira de Ogum, que tem na luta o seu grande prazer, o seu grande instrumento de ação. Por isso, e aí eu já faço uma diferenciação entre as palavras, né? Por isso você tem o título de Ogum de Onire, e um Oriki de Ogum que fala Ogum Mejeje Lodeire, aquele que conquistou as 7 aldeias em torno de Ire, porque Ogum era aquele expansionista, né? E ele obteve esse título de Oni, né? Oni, Alá e Olô são 3 títulos que remetem à posse, né? Remetem à posse. Obá é um título que remete à realeza, né? O título do monarca, é o soberano, é o rei. Então, Ogum não tem o título de Obá, ele tem um título, não que ele não faça jus ao título de Obá, mas Ogum preferiu, né, o acorô, né, o capacete de guerra, ao adê, a coroa. Então, Ogum gosta da batalha. Se tivesse que ter um título, né, talvez Ogum fizesse jus ao título de imperador, aquele que vai na frente do exército, né, porque vocês sabem que antigamente o imperador era aquele que ia à frente do exército, né, no período expansionista, e vocês sabem que os grandes impérios, na verdade, remetem a essa ideia de conquista, né? Então, de conquista de território, sobretudo, né? Os impérios romanos, o império chinês e assim por diante, todos os grandes impérios da história, eles remetiam, de certa maneira, à conquista de território. Então, Ogum é esse guerreiro expansionista, esse imperador, né, que vai em busca do território. Então, o título de Oni, né, ele se refere à posse, porque Ogum não é um orixá que goste de se fixar. Ogum é um orixá que gosta da liberdade, é um orixá que gosta da batalha, que gosta da guerra. Então, ele tem essa vocação de general, de comandante, ele gosta de comandar, tanto que o título de Pacotori ou Patacori, enfim, aquele que é cabeça dos orixás, aquele que vai na frente, né, aquele que comanda em direção da guerra. Então Ogum é, antes de tudo, esse orixá guerreiro, aquele que vai na frente, na direção da expansão, na direção da conquista. Por isso o título de Oni Ire, o grande rei de Ire, embora esse Oni se refira muito mais à posse do que à soberania pelo território. Ogum não se sentou num trono para ficar reinando. Ogum gostava da batalha, Ogum gostava da conquista. Então, continuando no Oriki, né, na sequência o Oriki diz o seguinte: Ogum come cachorro e bebe vinho de palma. E aí essa ideia do cachorro, né, de Ogum come cachorro, claro que você não vai pegar seu poodle, né, o seu petzinho e vai dar para Ogum. Não é disso que a gente está falando, né? Você sabe que tem
várias espécies, né, caninas, né? Você tem, por exemplo, a raposa é uma espécie que está ligada, né, tem ligação com essa família. Daí você tem o lobo-guará, você tem todas, no mundo inteiro, você tem várias espécies. Então você tem um cachorro do mato, né, que você oferta a Ogum como uma caça, né? Então, um guerreiro, e antes de ser guerreiro, Ogum é caçador, até porque a caça, ela é uma necessidade de guerra. O guerreiro, ele tem que saber caçar, porque no meio da guerra, né, ele vai ter que se virar, vai ter que comer o que vier. Então, Ogum que come cachorro e bebe vinho de palma, né? E vocês sabem que o vinho de palma tem toda uma história, né, com a tradição iorubá. Ele também conta um pouco da história iorubá. Ogum, o violento guerreiro. O violento guerreiro. O homem louco com músculo de aço. O terrível ébora que se morde a si próprio sem piedade. Então vejam, você está trazendo no Oriki esse caráter forte, impulsivo, violento de Ogum. Então Ogum é um orixá extremamente violento. Ogum é um orixá que vai para matar, né? E aí eu quero voltar as inflexões éticas. Não vamos perder de vista que a gente não está falando de santo, a gente está falando de orixá. Né? E é sempre importante marcar que a gente tem uma ética em construção dentro de uma diáspora, dentro de um território que é belicoso, que é guerreiro, de um povo que traz, né, essa guerra no seu sangue, essa conquista no seu sangue. Então é muito importante que a gente demarque, né, o caráter de Ogum, esse guerreiro violento, aquele que vai para cima, aquele que mata o que vier pela frente, aquele que vai para a guerra de peito aberto para matar ou para morrer. Então ele é o homem louco com músculo de aço. Então quem vai se colocar na frente desse homem? Você sabe que numa guerra, muitas vezes a imponência com a qual você chega, a violência com a qual você chega, já que o seu oponente se coloque numa posição de recuo. Então muitas vezes essa imponência com a qual Ogum chega para uma guerra já faz com que qualquer inimigo se amedronte diante dele. Então é muito importante reforçar esse caráter guerreiro como aquele que ia para conquistar e não podia se dar ao direito de perder uma guerra. Ogum é, antes de tudo, um conquistador que tinha que levar um povo na direção do progresso, né? Ogum que morde vermes sem vomitar. Ogum que morde vermes sem vomitar. Então veja, mais uma vez, nessa coisa do caráter guerreiro, Ogum é um orixá que não tem frescura. Não tem frescura. Ogum é um orixá que o que você oferecer, ele vai comer. E essa coisa de comer verme sem vomitar, quer dizer que se a carne estiver ali, ó, já naquela condição de putrefação, Ogum no meio da guerra, e vocês sabem que no meio da guerra, né, o alimento no meio da guerra é um problema. Você conseguir o alimento no meio de uma guerra é muito complicado. Então, você tem que comer o que vier, né? E aí você tem que ter resistência também. Então, o guerreiro, ele não pode, né, ser enjoado, digamos assim, naquilo que ele vai comer, porque, de fato, no meio da guerra é o que vier. Inclusive, né, se tiver com bicho, se tiver passado, vai como estiver. E Ogum também tem isso, né? Ogum que corta qualquer um em pedaços mais ou menos grandes. Qualquer um que se coloque na frente de Ogum como um oponente não vai sobreviver. Ogum não faz inimigos ao longo de suas batalhas. Ogum mata, e mata todos, né? Então, Ogum que usa um chapéu coberto de sangue. Ogum, tu és o medo na floresta e o temor dos caçadores. Ele mata o marido no fogo e a mulher no fogareiro. Ele mata o ladrão e o proprietário da coisa roubada. Ele mata o proprietário da coisa roubada e aquele que critica esta ação. Ele mata aquele que vende um saco de palha e aquele que o compra. Então, não se ponha na frente de Ogum quando Ogum estiver fazendo uma guerra. Diz a cantiga, né? E a coropa lele pau, Ogum pa é jare, Ogum pa lele pa, coropa é jare. Ogum mata com violência, Ogum mata e destrói completamente, mas Ogum mata com razão. Ogum mata com razão. Então, não dê
razão a Ogum para que Ogum te mate. Não dê razão a Ogum. Não se ponha na frente de Ogum quando Ogum estiver na sua guerra. Ogum é um guerreiro violento, é um guerreiro que se cega diante da batalha e que quem se colocar na frente de Ogum vai morrer. Se coloque ao lado de Ogum. Numa batalha, se coloque ao lado de Ogum. Não chame Ogum para uma guerra que não existe, porque se Ogum chegar e a guerra não existir, Ogum vai te matar. Então é muito importante que a gente frise esse caráter violento de Ogum, né? Quando sincretizaram o Exu com o diabo, é porque não conheciam Ogum. Né? Olha aqui, ó. Orixá não é santo, gente, e Ogum menos ainda. Então é importante que a gente fale disso com liberdade. Por que eu fiz questão de trazer o conceito de ética, ou pelo menos de alguma forma introduzir o conceito da ética? Porque se a gente vai analisar o caráter de Ogum a partir de uma ética cristã, por exemplo, de uma moral restritiva cristã, como fala o Tiago, você não vai compreender isso, você vai condenar essa cultura, você vai condenar esse orixá. Então, é importante compreender o que significava esse caráter expansionista e guerreiro de Ogum, né? O que eram esses povos antigos em guerra, o que significava a expansão, qual era a condição para você expandir um império, né? Para daí a gente poder julgar, né, entre todas as aspas, o caráter de Ogum. Agora, o quanto é importante e por que Ogum se tornou um orixá tão popular entre nós? Porque, veja, o negro na condição de escravizado também passou por um processo de apagamento histórico que foi muito negativo do ponto de vista da construção do sujeito negro. Por que eu falo isso? Veja, nós fomos colocados numa condição de escravo, e aí eu vou usar a palavra de escravo deliberadamente, porque isso significava dizer naquele momento que a condição de escravo era inerente à condição de negro. Aliás, negro e escravo eram sinônimos naquele tempo. Então, era importante resgatar esse caráter de Ogum, sobretudo esse caráter violento de Ogum, e é importante que a gente resgate esse caráter de guerreiro violento para saber que não houve, né, desde que o primeiro navio negreiro aportou nesse país, não houve uma aceitação pacífica da condição de escravizado. Pelo contrário, as insurgências já aconteciam dentro do navio negreiro e aconteceram no decorrer de todos os mais de 300 anos, mais de 350 anos em que a escravidão vigorou nesse país. Só que, como a história é contada pelo dominante, né, pela hegemonia do colonizador, obviamente que ninguém vai dizer que os nossos heróis são heróis, e você tem que colocar esse povo numa condição passiva, e foi essa condição, né, que prevaleceu, inclusive, para que se pudesse construir essa tal democracia racial, né, e colocar o negro no seu devido lugar. Só que o devido lugar do negro é esse aqui, ó, é esse lugar guerreiro que Ogum traz. E é importante resgatar esta figura de Ogum, porque foi essa aqui que estava na frente da revolta dos Malês, essa aqui que estava na frente da revolta dos Búzios, essa aqui que estava na frente do quilombo dos Palmares, foi essa aqui que estava no quilombo do Quariterê, foi essa que conduziu o negro na luta pela liberdade. Foi essa ética de Ogum, né, que mata e divide qualquer um em pedaços mais ou menos grandes, aquele que mata o ladrão, mata o proprietário da coisa roubada e mata quem critica essa ação. Qualquer um que se colocar na frente de Ogum diante de uma guerra vai morrer. Então é importante que a gente frise esse caráter para também construir uma ética da diáspora, e é uma ética que tira o negro desse lugar de submissão. É importante que a gente livre o povo negro desse lugar, desse estigma da submissão, né? Quando a gente resgata o feriado de Zumbi dos Palmares, o 20 de novembro, porque é para mostrar que a nossa história neste país sempre foi uma história de luta, sempre foi uma história pautada na ética de Ogum. E o candomblé também se formou pautado nessa ética, e não é à toa que Ogum é um orixá fundamental para todos nós que somos leste orixá. Então, falando desse caráter de Ogum, falando como Ogum é um orixá que se coloca de uma maneira muito violenta nas batalhas que ele enfrenta, eu quero dizer que ninguém deve trair Ogum, né? Ninguém deve chamar Ogum para uma guerra que não existe, como eu já falei, e ninguém deve trair Ogum. Aliás, tem um oriki que diz que você pode trair qualquer um nessa terra, mas você não pode trair Ogum. Então é muito importante que a gente entenda que Ogum também é aquele que vai punir os que faltam
com a verdade, os que faltam com o caráter, né? A gente falou na primeira live, a gente falou sobre o Iwapele, o bom caráter, né? Então, como é importante o bom caráter para a tradição iorubá, como é importante o bom caráter para quem cultua orixá. E Ogum, ele preza o bom caráter. Mas é importante que a gente entenda essas características do orixá dentro da nossa vida, né? Então, eu gosto sempre de dizer que, uma vez iniciado para o orixá, nós nos tornamos orixá. Então, isso quer dizer que nós vamos reviver em nós mesmos os feitos e efeitos da magia desses orixás na Terra. Nós estamos no mundo para tentar ser como o orixá. E o tentar ser como orixá não é simplesmente sair por aí matando todo mundo que se coloque na sua frente, ok? A gente precisa entender as coisas dentro de um contexto. Então, a guerra de Ogum, ela vai ser traduzida para uma batalha cotidiana pela sobrevivência. E aí, eu volto ao título do livro do professor Reginaldo Prandi, e eu digo por que eu acho esse título feliz, porque Ogum também incorpora essa lógica do proletariado, do trabalhador, né? Então, quando Ogum passa a ser esse trabalhador, né, o homem que está aí, mas que também está à frente dos sindicatos, que está fazendo a sua guerra por melhores salários, pelas melhorias nas condições de trabalho e assim por diante. Então, você também tem uma revolução no trabalho. E onde houver revolução, onde houver revolta e revolução, Ogum estará presente. Então é muito importante que a gente perceba que esse orixá sai de uma condição de caçador, ele atribui a caça a Oxóssi, né, que segundo algumas histórias é seu filho, em outras ele é seu irmão. E aí Oxóssi passa a ser o caçador, ele também abre mão da agricultura e ele se torna o ferreiro que vai não só construir ferramentas para a guerra, né? Então armas, mas ele também vai construir, né, as ferramentas para a agricultura, né? A pá, enxado, o arado, enfim, todas as ferramentas que são importantes para o progresso, e Ogum é um orixá ligado ao progresso, né? Não é à toa que a grande oferenda de Ogum é o inhame. Claro que na diáspora, né, a gente passou a atribuir a feijoada, né, como um prato popular, a feijoada passou a ser atribuída a Ogum. Eu digo que é o prato do dia a dia, o prato que tem que manter as pessoas fortes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na Feira de São Joaquim, né, até hoje ainda tem a tradição de se servir feijoada logo no alvorecer. Então 5h30 da manhã está se servindo uma feijoada ali. Por quê? Porque os trabalhadores que vão pegar, né, no pesado, né, na estiva, que vão fazer o trabalho braçal, né, e esse era o trabalho do povo negro no pós-abolição, quando tinha trabalho, tá? Então no pós-abolição esse era o trabalho. Então você tinha que estar bem alimentado e forte para você aguentar, né, essa rotina tão pesada de trabalho. Então a feijoada é antes de tudo um prato muito popular e por isso passou a ser associado a Ogum. Mas Ogum está ligado também ao inhame, né? O inhame é o grande alimento de Ogum, e Ogum come um inhame assado, né? Às vezes partido em lasca, né? Essa coisa de partir em pedaços mais ou menos grandes. Quer dizer, Ogum não está preocupado com simetria. Ogum é um orixá que do jeito que você botar ele vai comer, né? Ele vai aceitar as coisas do jeito que elas forem ofertadas, porque Ogum é um orixá que tem pressa, né? Ele está sempre na batalha, ele está sempre correndo de um reino para o outro. Então Ogum ele tem pressa, então não dá para você fazer um prato muito elaborado para Ogum. Então você vai lá, assou um inhame no fogareiro, lascou, né, com facão, regou com dendê, Ogum come, né? Ogum come. Então, esse orixá, né, que também traz essa ideia do primitivo, e esse primitivo é no sentido do primeiro, né, do antigo, né, do originário. Ele traz essa noção de que a gente sai, né, dessa era do comer o cru, né, e passar para o cozido, e aí, né, com a licença de Lévi-Strauss, né, salpica ali de qualquer jeito no fogo e sem muita elaboração, né? Ogum não é dado a etiquetas, né? Ogum não é muito dado a etiquetas, né? Então ele é meio abrupto no trato, nas coisas, enfim. Mas claro que esse caráter do orixá
não pode ser confundido com as características dos filhos, né? Então tem filhos de Ogum que são muito refinados e assim por diante. Então eu digo que a gente está aqui enquanto orixás, né? Uma vez iniciados e transformados em orixás, nós estamos aqui para melhorar, né? Aquilo que é possível dentro da lógica do orixá, né? E claro que a gente precisa ter o controle, e eu acho que o grande ensinamento de Ogum para todos nós é o autocontrole. Então não vamos perder de vista que Ogum, ele tem uma das histórias mais contadas de Ogum, é que certa vez ele chegou em Irê, provavelmente, né, numa das suas aldeias, dos seus povoados, enfim, e nesse dia o povo todo estava em preceito e não podia falar, né, tinha que guardar o silêncio em honra do seu rei, né, mas que era um rei guerreiro que, portanto, nunca estava, né, por perto, estava sempre em batalha. Em honra desse rei, eles deviam guardar silêncio, né, naquele dia. E Ogum chegou, como sempre, cansado da batalha, querendo beber água, querendo comer, enfim, e ninguém falava com ele. Ele perguntava e ninguém respondia, ele se referia a ninguém dava atenção a ele, né, e ele já foi ficando irritado, e obviamente, né, que nesse impulso Ogum saiu matando todo mundo, cortou a cabeça de todo mundo, até que seu filho, né, chegou diante dele: meu pai, o que o senhor fez, né? Nós estamos em silêncio em sua homenagem, o senhor esqueceu que esse é o dia da sua honra aqui? E ele, percebendo o que ele fez, né, ele falou: não, eu não mereço mais viver por ter feito isso, né? Tamanha impulsividade que ele teve nesse momento. Então também Ogum nos ensina a controlar o impulso, a esperar, né, por uma resposta antes de agir, porque ele mesmo, por impulsividade, acabou, né, cometendo um grande equívoco e matando os seus próprios descendentes na sua aldeia. E aí Ogum, né, percebendo o que tinha feito, fincou com tanta força a sua espada no chão que o chão se abriu e ele foi sugado pela terra. E aí vocês sabem que o que diferencia um orixá de um ancestral, de um egungun, é que o orixá não passa pela morte, o orixá não conhece, o orixá não é tocado por Iku, o orixá não é tocado pela morte. E Ogum foi sugado pela terra, desapareceu ali e renasceu, né? Encantou-se na forma do orixá, do ferro, da metalurgia, do progresso, da agricultura, da caça, o patrono de todos os guerreiros, Olori Ogum, o senhor da guerra, o general, o senhor dos exércitos, né? O senhor dos exércitos, aquele que se coloca na frente dos exércitos. Então é muito interessante, por exemplo, você observar que Ogum na Bahia, né, foi sincretizado com Santo Antônio. E aí você vê aquela passividade de Santo Antônio, né, aquele caráter bondoso de santo católico, né, porque todos os santos têm que ter esse caráter bondoso, né? E aí, como é que aquilo vai combinar com Ogum, né, Santo Antônio? Mas aí você vai descobrir que Santo Antônio é um santo que tem patente no exército brasileiro. Não sei qual é, mas ele tem patente no exército brasileiro. Então, por conta dessa patente, ele foi sincretizado com Ogum. O que se tornou muito mais popular foi o sincretismo de Ogum com São Jorge, né? São Jorge guerreiro, né? Ogum guerreiro. Então, obviamente que por força dessa semelhança se associou Ogum a São Jorge, se associou São Jorge a Ogum, enfim. E isso são coisas do sincretismo, mas obviamente que a gente já avançou uma casa e não precisa mais, né, esconder, escamotear a nossa religiosidade atrás nem dos rituais, nem dos santos da Igreja Católica, né? Então a gente pode assumir a ética de Ogum. Claro que não é para sair matando todo mundo, mas para, de fato, nos comportarmos como um guerreiro do dia a dia, das batalhas que a gente tem que lutar por melhores condições de vida para o nosso povo, para a nossa religião e assim por diante. Então, é importante que a gente se coloque nessa posição de guerreiro, porque, do outro lado, quem nos combate já determinou, né, como o Tiago bem diz no livro, já determinou que os nossos corpos são fadados à morte, nasceram para serem destruídos. Então, essa lógica das pessoas de bem, né, nossos corpos não se enquadram nesse lugar. Então, são corpos que podem ser exterminados. Então, a gente precisa entender também o que é necropolítica e como também essas questões de orixá se entrecruzam com tudo isso. A gente não pode esquecer que o candomblé não está fora da sociedade e a gente está para enfrentar todas as batalhas que a sociedade suscita. Portanto,
a ética de Ogum precisa ser resgatada para que a gente possa continuar batalhando por tudo aquilo que ainda falta para o nosso povo alcançar o seu lugar de dignidade nesse mundo. Então, falando, né, mais uma vez desse caráter guerreiro de Ogum e voltando para essa característica, né, e vocês percebem nessa história que foram dois impulsos, né, de matar todo mundo depois de fincar a sua espada no chão para que o chão se abrisse e ele desaparecesse como orixá. Então, Ogum é um orixá que não tem um autocontrole, e ele ensina pra gente que é necessário ter o autocontrole, embora ele mesmo não tenha tido em muitas situações, né? Ele não espera para ouvir um argumento, ele vai matando o ladrão e o proprietário da coisa roubada. Você se colocou na frente dele, você vai ser considerado um inimigo. Então, sempre se colocar ao lado de Ogum, deixar que Ogum vá na frente, né? Deixar que Ogum vá na frente comandando o nosso exército, para que a gente não corra o risco, né, de também se tornar uma vítima do caráter irascível de Ogum, né? Agora, Ogum é um orixá profundamente bondoso, um grande camarada, né? E eu digo que Ogum é um orixá que você vai chamá-lo para guerra, né? E eu não sei se vocês sabem, mas no candomblé tem algumas cantigas, né, que uma vez cantada, você tem que tomar todo um cuidado, né? Para saber o que você está evocando, que caráter desse orixá você está evocando. Então, quando você chama Ogum para matar, né, Ogum pá, né, que Ogum, você convida Ogum para matar, né, e aí você pode estar trazendo coisas que não são muito boas. Então, você não convida Ogum para uma guerra se não tem guerra, né? Então, você não convida Ogum para ver sangue se não vai ter sangue. Porque senão é o seu sangue que vai jorrar. Então você tem que entender o caráter desse orixá para saber que Ogum é um orixá que você tem que chamar com muito cuidado, né? O fato dele ter se tornado um orixá popular, às vezes dá a impressão de que a gente pode chamar Ogum a qualquer momento. E no candomblé, Ogum é um orixá com o qual nós temos um maior cuidado, Há cantigas que se cantam para Ogum, que às vezes uma pessoa desavisada pode cantar, e aí outra pessoa tem que correr para despachar a rua, para que você não atraia nenhum tipo de briga, nenhum tipo de confusão para dentro do terreiro. E é muito importante que a gente também diferencie que os prazeres de Ogum são as batalhas e as lutas. Luta é diferente de briga, embora às vezes você possa usar como sinônimo, né? Lutar não é brigar, né? Quem luta tem um objetivo, quem luta tem uma estratégia, quem faz uma guerra tem que ter um objetivo, tem que ter uma estratégia. Brigar, você briga por qualquer coisa, né? Você briga na fila do ônibus, você briga na fila do mercado, você vai tretando com as pessoas por causa de Facebook, por causa do BBB, mas não é disso, né, que a gente está falando. As lutas de Ogum são lutas que se operam com um objetivo, se operam com uma finalidade. Então Ogum também ensina pra gente que a gente precisa ter finalidade nas nossas lutas, que a gente precisa ter objetivo e que a gente precisa ter estratégia para vencer, né? Ogum diz que não se vence nenhuma guerra se não houver luta. Então, você só pode ter vitória se você lutar. E você só pode lutar se você tiver estratégia. Ogum diz que você não pode erguer uma espada com a qual você não consiga carregar, né? Não erga a espada que você não tenha força para carregar. Você tem que saber a arma que se adequa ao tipo de luta que você tem que fazer. Então, se você levantar uma espada, né, que você não sabe manejar, é capaz dessa espada te cortar ao meio. Então é muito importante que a gente saiba, tenha consciência do tipo de arma que a gente sabe usar. Então, por exemplo, se você tem como sua arma, se a sua arma é a intelectualidade, então você sabe escrever, então faça o seu livro, faça do seu livro, da sua ciência, da sua intelectualidade, um instrumento de luta. Então, os instrumentos de luta, Ogum ensina, não são só a espada. Ogum é um orixá que vai além dessa guerra, né, da conquista, da batalha por um território ou por algo que se queira conquistar, né? Ogum nos mostra que é importante, enquanto humanidade, né, enquanto seres humanos, enquanto pessoas e indivíduos, que é importante que a gente avance, né? Então Ogum, enquanto um orixá ligado ao progresso, à tecnologia, ele também mostra que a gente precisa estar atualizado e precisa saber quais são as armas, né, com as quais a gente dispõe, das quais a gente dispõe nesse momento que a gente está lutando. Então, a gente, por exemplo, hoje tem, do ponto de vista tecnológico, a gente tem as redes sociais, a gente tem
todos esses meios, né, para levar as nossas mensagens, para levar as nossas bandeiras e assim por diante. Então é legítimo que a gente também saiba e aprenda a manejar essas armas, e cada um dentro da sua missão, da sua tarefa e da sua habilidade vai se juntar, né? E aí eu quero voltar a um outro caráter que é importante de Ogum, né? Muitas cantigas de Ogum, né? Sobretudo aquelas do Xirê, o chamam para juntos, né? Junto conosco, para que ele festeje, né? E Ogum Ajo e Mario. Ogum, venha dançar conosco. O Ajo é dançar junto, né? O Ajo, dancemos, né? Venha dançar, venha festejar conosco, venha vestido de Mario, né? Então, as outras cantigas dizem Ogum Colachó, que Ogum não usa uma roupa. Mario, né, é a roupa de Ogum, aquela palha do dendezeiro, né? Palha não, porque não é seca, né? Mas o dendezeiro desfiado, né? A folha do meio, né? Aquela folha nova do dendezeiro desfiada, ela o grande instrumento a grande vestimenta de Ogum, né? Que na verdade é uma camuflagem, né? É uma camuflagem, né? E Ogum é um guerreiro, então ele tem que se camuflar no meio da mata, né? A mata, vocês sabem, né? Você tem que conquistar o território, você tem que ser Oni-Ile, né? O senhor da terra, aquele que conquista a terra. Então Ogum é aquele que vai abrindo a picada no meio da mata, e ele tem que estar, né, camuflado às vezes para enfrentar essa guerra. E o Mario antes de tudo, uma camuflagem, é a roupa de Ogum por excelência, e é algo que a gente usa para acalmar Ogum, para aplacar. Claro que tem um sentido mágico no Mario, ele também é uma proteção, né, de todos os espíritos, né, que às vezes nos cercam, né? Então a gente também se protege através do Mario. Você marca a sua porta com o Mario, primeiro para demarcar, né, os espaços que são acessíveis, né? Então você sabe quem pode e quem não pode passar do Mario, né? E você sabe que o Mario guarda o segredo. O Mario é aquilo que guarda o segredo. Então a gente precisa ter muito cuidado e muito critério para, né, a elaboração desse Mario. Claro que você tem uma série de significações. A palmeira, né, do dendezeiro não é achada no Brasil inteiro. A gente quando consegue fazer vingar aqui em São Paulo, leva anos e anos para que ela dê uma folha robusta ao ponto da gente poder desfiar o suficiente para cobrir Ogum. Então a gente vai usando outras palmeiras, né, desfiando outras palmeiras que por semelhança, né, acabam servindo também como a vestimenta de Ogum. E não tem problema nenhum nisso, né? Ressignificar também é uma condição da ética como diz aqui o Tiago, é também uma condição da ética das inflexões éticas, né? Então a gente pode ressignificar essa franja, esse Mario, e cobrir Ogum, né, com outras palmeiras desfiadas. É importante dizer que em muitas casas, talvez na maioria delas, né, e é um preceito que eu aprendi, que só os homens, né, desfiam o Mario, que é uma função masculina no terreiro, né? A gente sabe que o terreiro tem uma divisão de tarefas por gênero, né? Então desfiar o Mario é uma função masculina. E é a vestimenta de Ogum. Então Ogum se cobre todo de Mario, também é aquilo que acalma Ogum. Então a gente chama Ogum para que ele venha vestido de Mario e não de sangue, né? Para que ele venha dançar conosco e não para matar. Então é muito importante que você não provoque Ogum, que você não provoque a ira desse orixá, mesmo quando ele vem no terreiro para dançar, e ele vai dançar o que você cantar, tá certo? Mas quando, né, aquele ritual acabar, você não sabe que forças você pode estar atraindo para perto de você, para o seu caminho. Por isso que muitos antigos, dependendo da provocação que você faça, né, muitos antigos correm, né, e vocês sabem que no candomblé tem aquela prática do sotaque, né, e o sotaque não é essa provocação para uma briga boba, né? Ele tinha um sentido, era um desafio de conhecimento e era um desafio, antes de tudo, de ensinamento. Então, muitas vezes as pessoas usam sotaque para dizer que está desafiando. Não, é uma pergunta e quem perguntou quer saber se você sabe responder aquilo que está sendo perguntado. Então, se eu canto uma cantiga que provoca Ogum, eu estou provocando na outra pessoa uma reação que é, por exemplo, despachar a rua, para que aquilo que aquela pessoa evocou no caráter de Ogum não se manifeste na vida de ninguém que está ali. Então, uma pessoa pergunta, provoca, né, joga esse sotaque, né, para que a outra pessoa responda com o conhecimento que ela tem daquilo. Então a gente sabe que no candomblé esse jogo de perguntas e respostas também é um jogo de ensinamento. Então a gente precisa tirar
da lógica da desunião, né? Nós não somos um povo desunido, nós não somos. Isso é o colonizador que quer impingir na gente, que nós somos desunidos, que muito preto junto não dá certo. Ogum está provando exatamente o contrário. Ogum diz, Ogum ajô, né? Vamos, se unam ao redor de mim. É isso que Ogum está dizendo. Vamos embora. Eu estou aqui, eu os conduzirei. Ogum diz, eu os conduzirei. Então a gente tem que confiar na guerra que Ogum sabe fazer. Ogum é quem sabe fazer a guerra. Você quer fazer um bom combate? Se una a Ogum. Se una a Ogum. Você quer perder uma guerra? Fica na frente dele. Se você for à casa de Ogum para matar Ogum, você vai morrer. Você vai morrer. Então, quando a gente incorpora essa lógica, essa ética de Ogum, quem vier à minha casa para me matar vai morrer, porque Ogum está na minha porta. Aqui mora Ogum. Aqui mora Ogum. Então, não entre, né, numa casa em que Ogum fez morada, e por isso que Ogum fica sempre na entrada, né? Sempre tem um assentamento de Ogum na entrada de todo o terreiro de Candomblé, porque é justamente, né, aquele que vai guardar, junto com Exu, com Onan, enfim, com todas as forças que estão ali plantadas, que vai guardar a casa de Candomblé para que o inimigo não entre. E vocês sabem que o inimigo, muitas vezes, ao longo da história, o inimigo tinha cara, tinha nome, né? Porque o Candomblé foi uma religião perseguida. Imaginem vocês se não tivesse Ogum na porta. Imaginem vocês se Ogum não tivesse se colocado como esse guerreiro violento e forte na frente de todos os terreiros de Candomblé, se a gente existir aqui hoje. Se eu estaria vivo aqui hoje para contar essa história para vocês. Então é muito importante que a gente saiba que essa ética Nagô foi o que permitiu que o negro sobrevivesse à escravidão e ao que veio depois da escravidão, que foi tão duro, tão difícil e tão cruel quanto a própria escravidão, que é o racismo e que é tudo aquilo que foi impingido na nossa estrutura e que faz com que o negro esteja nesse lugar de quem merece morrer. E é isso que a gente tem que combater, é isso que Ogum combate quando faz da sua ética uma ética belicosa, uma ética guerreira, de quem tem que estar com a espada em riste para enfrentar o inimigo que se coloca na nossa frente. Sejamos como Ogum, façamos o bom combate, façamos a boa guerra. Quem for nosso aliado, quem estiver do nosso lado, vai junto nessa guerra. Quem se colocar na nossa frente vai morrer, porque essa é a ética Nagô, essa é a ética de Ogum. Então é importante que a gente saiba incorporar essa ética, porque é a nossa vida que está em jogo, é a nossa sobrevivência que está em jogo. A gente tem que lutar agora para não morrer de coronavírus. E se a gente não se proteger, se a gente não fizer Ogum ajoe Mariô, se a gente não se unir em torno do nosso segredo, que é o segredo que o Mariô guarda, a gente não vai sobreviver a essa guerra. Então é muito importante que a gente saiba que essa ética Nagô é o que nos permite a vida, a sobrevivência, a luta diária para estar aqui, ó, nesse país como um povo ainda, como uma civilização. E os que ainda não vieram, um dia virão. Um dia virão, sabe por quê? Porque não cabe nosso corpo onde há uma moral restritiva. Não cabe corpo preto onde existe uma moral restritiva. Então todo mundo vai fazer o caminho de volta. Mas que o Candomblé seja um território de acolhimento, que não seja um território infiltrado por pessoas com uma ética que não é nossa, com valores que não são nossos, para fazer dos nossos aquilo que eles são na sociedade como um todo, para colocar dentro do terreiro o negro no seu devido lugar. Aqui no terreiro de Candomblé, a gente tem que saber que a gente pratica acolhimento e igualdade. Todos nós somos filhos de Ogum, todos nós estamos ao lado de Ogum nessa guerra. Sejamos pretos, sejamos brancos. Se a gente não incorporar a ética de Ogum, a gente não serve para ser de Candomblé. Então é muito importante que a gente saiba o que significa essa ética. Gente, olha, eu costumo me empolgar e passar do tempo. Então, a gente já tem pouco tempo, né, para terminar essa live. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma noção, né, do que significa ser, né, um guerreiro de Ogum, né, nesse momento que a gente vive, o que significa ser uma pessoa de Candomblé, sobretudo uma pessoa preta de Candomblé, e o que significa esses valores de Ogum, esses valores da guerra na nossa tradição, né? O quanto eles foram importantes para a gente sobreviver. Eu vou tomar água, né? Porque senão Ogum toma conta de mim, eu já quero sair matando todo mundo. Então água para dentro para acalmar. E aí eu quero já encaminhar para os finalmente, agradecendo a todos e a todas que assistiram essa live. Eu quero dedicar, para mim é muito querida, uma filha de Ogum, uma filha dileta de Ogum, que é a minha amada Manhana do Ogum, uma mulher que eu admiro profundamente, um espelho para mim em todos os sentidos, uma mulher que mostra no dia a dia
como é ser uma filha de Ogum. E eu admiro sobretudo, eu admiro todos os filhos de Ogum, mas as mulheres, pelas mulheres de Ogum, eu tenho uma predileção, não sei porquê, mas eu acho que uma afinidade talvez, né? A Mariana é para mim a síntese dessas mulheres, mas tem tantas outras mulheres de Ogum, de candomblé e que não são de candomblé, que eu admiro, mulheres fortes que se colocam, né, como grandes desbravadoras, que comandam, que são comandantes, que vão na frente, né? Então, ao dedicar essa live amanhã, eu estendo essa live a todas as filhas e a todos os filhos de Ogum, que eles se sintam de alguma forma representados nessas palavras, que eles tenham cuidado e autocontrole, né? Porque é isso que Ogum ensina para todos nós, o autocontrole. Né? É isso que faz da gente pessoas que podem, né, conviver, né? E vocês sabem, né, que no meio de uma briga, se a faca for parar na mão de de um filho de Ogum, alguém vai morrer. Então é importante que a gente saiba que há em nós essa natureza, que é uma natureza que a gente controla por meio da cultura, né? Então a gente precisa saber se controlar. Eu acho muito interessante quando eu falo dessas mulheres de Ogum, porque eu tenho várias histórias com mulheres de Ogum, porque eu tenho uma que uma senhora me contou, né, sobre uma filha, a mãe de santo dela era de Ogum, e ela dizia que ela, quando o marido dela de alguma forma a repreendia, né, e dizia assim, eu sou teu marido, ela dizia, não, meu marido é Ogum, você é o pai dos meus filhos. Então, elas assumem Ogum como seus maridos, né, eles são muitas vezes o homem da casa, e às vezes, muitas vezes, quando essas mulheres, né, porque as mulheres negras não estão livres de um marido opressor, né, então eu sei de uma história de uma mulher negra, filha de Ogum, que tinha um marido abusador, né, até o dia que Ogum tomou a cabeça dela e deu uma surra nesse marido. Desse dia em diante, quando ele ousava levantar a voz, ela fazia assim, botava a mão na cabeça e só fazia assim, que ele já sentia a presença de Ogum e já corria, né? Então é muito importante dizer que Ogum foi para essas mulheres muitas vezes o companheiro que faltou, o homem que faltou, o pai que faltou, né? O filho que elas não tiveram. Então elas assumem, né? E isso é uma coisa que Mariana diz, que Ogum é o filho, Ogum é o marido, Ogum é o pai, Ogum é o homem da vida dela. Então, essas mulheres assumem Ogum como o homem das suas vidas e seguem com esse homem que é, antes de tudo, um grande protetor e aquele que vai se colocar para defendê-las em quaisquer situações. Então, eu dedico a essas grandes mulheres, né, essas guerreiras, essas mulheres negras, as nossas grandes empreendedoras que saíram com seus quitutes, que souberam ganhar a vida como empregadas domésticas, cozinheiras, lavadeiras, né, ganhadeiras de uma maneira geral e que trouxeram toda a dignidade para o nosso povo e para os nossos terreiros. Graças a elas, também nós estamos aqui. Então, essa live vai para Mariana e vai para todas as filhas de Ogum, por extensão aos filhos também desse orixá que eu tanto amo e que eu tanto admiro. Viva Ogum, Ogunhê! Que Ogum sempre vá na frente, o cabeça dos orixás, e possa abençoar todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado por terem acompanhado, que Ogum mesmo abençoe o nosso caminho, nos dê uma boa semana de grandes batalhas, mas de grandes vitórias, né? E que a gente possa, mais uma vez, né, seguir se protegendo, se resguardando nesse momento que é tão delicado para a humanidade, e que Ogum mesmo nos ajude nessa guerra. Né? Porque todos os orixás precisam estar conosco nessa grande guerra contra esse coronavírus. E eu tenho certeza que nós vamos vencer e vamos poder praticar essa nossa ética de Ogum, essa ética Nagô, para fazer a revolução que esse país precisa. Beijão, gente! Fiquem bem, que Ogum acompanhe a nossa caminhada e nos leve em direção à vitória sempre. Beijão!